eu estou justamente trazendo essa apresentação, que foi a que a gente fez no terceiro simpósio de saúde quântica, porque vocês vão ver, a gente abordou exatamente esse tema que o Dom Lawrence trouxe na fala dele, né? Que é essa questão da saúde comprada. Ixi, entrou esse de cá. Bom, vou passar por isso. Não, melhor eu vou. Bom, eu volto para isso depois, senão vamos levar. Essa questão da saúde comprada versus saúde construída, né? Se a gente for ver historicamente, o modelo de comprar benesses inatingíveis já existia na compra das indulgências. Então, existe essa dupla possibilidade de contato com Deus, né? Essa em que eu encontro um caminho interno de contato direto com Deus, e aquela em que existe a figura do intermediário. Cristo, ao vir resgatar a santa e eterna aliança, ou seja, a parceria do ser humano com o processo da criação, incentivou a humanidade a trilhar esse caminho de contato direto, que é o que a meditação cristã propõe. Então, quando a gente faz isso, a gente assume responsabilidade não só pelo nosso contato com Deus, como sincronicamente com o nosso contato conosco mesmo, e por isso a gente não precisa ficar doente. A doença é um fenômeno que nasceu na vida, no processo da vida, para dar uma oportunidade ao ser vivo de se realinhar com as suas necessidades. Por isso que a gente adota um conceito de ecologia médica. Se vocês quiserem, por isso que a gente usa esse termo, ecologia médica, né? Uma samambaia que é mudada de lugar numa sala e, portanto, se depara com condições ambientais diferentes daquela onde ela estava luxuriante, reage a essa situação com a sua, digamos, sabedoria biológica própria, mudando a sua seiva de amarga para doce. E com isso ela atrai os seres, que no caso são os pulgões, né, que vão, atraídos pela seiva doce, fazer acupuntura nelas, né? A samambaia, aspas, parasitada pelos pulgões, tem a sua seiva sugada para a periferia, e com isso ela tem a oportunidade de resgatar a sua vitalidade. Então, a melhor maneira de eu não ter doença crônica é ter doença aguda. É graças à gripe que eu não faço hipertensão arterial. Então, eu preciso me dar essa oportunidade que a gripe me oferece. O que a gripe faz comigo? Me coloca na cama, aumenta a minha temperatura, muda as reações imunológicas dentro de mim, me permite muitas vezes sonhos profundos, me dá uma oportunidade de resgate, e daí, quando eu saio desse processo, eu saio renovado.
Mas para isso eu preciso me entregar a esse processo. Assim como eu preciso me entregar à meditação. Por isso que é muito importante, e uma vez até comentei com o Olavo sobre isso, que como a gente frequenta vários retiros de meditação, me chamou a atenção a salubridade dessas populações. Quer dizer, o quanto, né, você encontra grupos que meditam que têm uma estrutura evidentemente saudável e outros que não tanto assim. Então, como fazer, né, para que a gente possa ter uma garantia mínima, digamos assim, de nos aproximarmos de um estado onde a gente atende às nossas próprias necessidades essenciais. Lembrando que nós temos uma necessidade essencial de contato com o sagrado. Mesmo que a gente chame esse sagrado de, sei lá, conhecimento e eu me diga ateu, etc., mas o ser humano necessita de contato com o sagrado. Tanto que a gente vem equipado de fábrica com o ponto de Deus no cérebro, que é para fazer contato. Então, foi em função dessa complexidade que, ao estudarmos envelhecimento, né, a gente está mais ou menos desde o início do projeto do Luiz aqui na escola, né, nos anos que deu, a gente começou esse trabalho de acompanhar 1.700 idosos residentes nessa área. Não sei se aqui tem alguém presente desses 1.500 idosos originais, não tem não. Mas enfim, então a gente, ao acompanhar isso, nós começamos a nos deparar com dados que o modelo mecânico de homem não dava conta. Então a primeira coisa que a gente precisou fazer foi mudar de um modelo mecânico para um modelo quântico de homem, que parte dessa dimensão física, né, mas reconhecemos a dimensão metabólica, que a gente distinguiu da física, porque já tem um caráter holístico, né? O terreno biológico, esse fluido metabólico, liga todos os sistemas. Então ele já tem um caráter sistêmico, ele já tem um caráter diferente do órgão em si, do sistema em si, né? Do sistema nervoso, sistema digestório, etc. E daí a gente dá um outro passo para uma dimensão imaterial, que é a vital, que é acessada por meio dos sentimentos, a dimensão mental, que se relaciona a emoções e pensamentos. Então isso daqui já é extremamente importante. O sentimento me dá uma oportunidade de acesso às minhas necessidades, enquanto que os pensamentos e as emoções normalmente me tiram, me distanciam das minhas necessidades. Portanto, me distanciam do meu equilíbrio, né? E uma dimensão supramental que alcançada por meio da intuição, da função intuitiva. Com isso, a gente passou a ter um referencial, um modelo de homem que dava oportunidade da gente entender que o adoecer crônico tão frequentemente encontrado no idoso nascia do estilo de viver do idoso, né? Porque no modelo mecânico eu não consigo entender isso, eu não tenho recursos teóricos para entender isso. E daí, para administrar esse modelo, a gente precisou de uma atitude acadêmica transdisciplinar. O que é a transdisciplinaridade? É uma atitude acadêmica, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas se colocando assim, de maneira, sei lá, aversiva, né, ao olhar científico, esquecendo que a ciência também está mudando, né? Então, hoje existe uma atitude científica, uma atitude acadêmica chamada transdisciplinar, foi fortemente influenciada por Piaget, onde o primeiro pilar é de que tudo é complexo. Então, se eu nego a complexidade do fenômeno, eu estou negando o fenômeno.
Eu tinha uma colega aqui que trabalhava com ratas idosas. E daí eu perguntava para ela, as suas ratas têm netos? Né? As suas ratas vão no grupo de terceira idade? Entendeu? Porque assim, como é complexo o processo, né? Então, o primeiro pilar da transdisciplinariedade é que tudo é complexo por definição. Eu posso até não saber lidar com essa complexidade, mas que é. Então, eu não tenho como pressuposto reduzir e isolar o fenômeno. Segundo, essa complexidade não é caótica. Ela é multidimensional. E essas várias dimensões se articulam entre si por meio de uma causação descendente. Né? O plano supramental se relaciona ao que talvez na Bíblia se chamasse de verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se faz carne, e Deus disse, faça-se a luz. Então todo fenômeno é precedido por um impulso informacional. O que é o impulso informacional? É uma mescla de frequência e amplitude. Numa linguagem chinesa, é o Tao, o Yin e o Yang. Então, todo fenômeno é um conjunto de frequências e amplitudes particulares. Então, para que algo aconteça aqui, para que algo se manifeste, há necessidade de que o curso da informação, aquilo que dá forma, curse essas várias camadas até chegar aqui. Quando a gente percebeu isso e passou a trabalhar com esse modelo, a gente pôde perceber como o adoecer se dava, né? Partindo de um conflito entre dimensão essencial e circunstâncias, que muitas vezes levam o indivíduo a se desconectar da sua dimensão essencial, e isso se agrava sobremaneira na velhice, e gerar uma série de medidas terapêuticas, né? Onde a meditação tem um papel muito interessante, porque ela possibilita o desencadear de todas as outras. Então, como a gente vai ver agora em seguida, quando no ensaio clínico nós oferecemos a meditação a um grupo de voluntários idosos, né? Acontece uma cascata de eventos sucessivos que começa com uma mudança de atitude mental. Então, os filhos desses idosos chegavam para a gente e falavam: doutor, o que o senhor está fazendo com a minha mãe? Olha se isso é pergunta que se faz, né? Mas enfim, me perguntavam isso. E por quê? Porque essas senhoras mudavam de atitude em casa, né? Eles me diziam: nossa, ela era ranheta, não queria fazer nada, não sei o que, tal. E de repente ela está brincando com os netos, levando os netos na escola, cooperando nas funções de casa e assim por diante. Essas pessoas que tinham uma postura anteriorizada, só de meditar, passaram a ter uma postura ereta novamente. Com isso, as suas cadeias musculares se reorganizaram e elas voltaram a ter pausas respiratórias, que frequentemente se perdem nos momentos de estresse da vida. Às vezes falta o ar. Né? E falta o ar porque a gente desorganizou a nossa capacidade de respirar em 4 tempos, que é aquela que a gente observa num bebê. O bebê não parece um balãozinho que a barriguinha sobe, para e depois esvazia? Então isso devia ser a nossa respiração fisiológica. Não existe hipertenso com respiração em 4 tempos.
é condição sine qua non para eu ser hipertenso perder as pausas respiratórias. Isso é tão verdade que a pessoa que tem apneia do sono e usa CPAP, né, aquela máscara que a gente usa durante a noite, que oferece respiração rítmica por pelo menos 8 horas, deixa de ser hipertenso. Né? Então a gente foi observando que essa pessoa que medita ela resgata o ritmo da sua vida e passa a ter um terreno biológico que não é mais viável para que ocorra a doença física. Por exemplo, aquele terreno biológico que era rico em homocisteína se torna pobre em homocisteína. Porque ocorre, inclusive, uma mudança alimentar. Essa população em particular, que a gente pesquisou, que é de São Mateus, um bairro de periferia de São Paulo, tem uma grande ascendência nordestina, onde nós sabemos a carne vermelha é muito valorizada. E essas senhoras, eu digo senhoras, mas tinham senhores também, chegavam para mim e falavam: olha, eu não sei porquê, mas eu sento na mesa e não tenho mais vontade de comer carne. Será que eu estou doente? Né? E isso levou a uma mudança no terreno biológico com o consequente desaparecimento da doença crônica. Mas veja, não é um desaparecimento da doença crônica equivalente ao uso, no caso da hipertensão, de uma terapêutica hidráulica. Né? Porque a medicina convencional, a medicina mecânica, trata a hipertensão hidraulicamente. Ela tira volume por meio do diurético e aumenta o vaso por meio do vasodilatador. Mas nada acima muda. Porém, quando você medita, sim, some a hipertensão arterial, mas some a hipertensão arterial com um comemorativo, a felicidade. E eu queria então mostrar para vocês isso. Vamos ver como é que faz aqui agora. Pausa para meditação. Estamos num sítio a poucos quilômetros da cidade de São Paulo. Neste encontro, vamos conhecer com detalhe de um estudo clínico desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo. Eles são pacientes do Hospital de São Mateus, em bairro pobre na periferia da cidade. Só para encerrar, o que a gente faz nesse... Qual é o método que a gente está utilizando? E a gente acha que isso faz uma diferença. Então a gente propõe uma estrutura de meditação onde a gente procura atender a cada uma das dimensões do ser humano. Então, dimensão física, vital, mental e supramental, como a gente comentou agora há pouco, e onde a gente atribui âncoras a cada uma delas. Só que a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Então, quando a gente começa um processo de treinamento, a gente dá uma grande ênfase ao kairos, ao momento atual, ao aqui e ao agora. E apesar dessa frase ser tão utilizada, a gente nem sempre sabe como está no presente. Então, o que define o presente é onde algo está apoiado. Eu digo que esse copo está em cima da mesa porque a base do copo está tocando a mesa. Né? Se eu colocar aqui, o copo está em cima do retroprojetor porque a base do copo está em cima do retroprojetor. Então é muito importante que a gente saiba senso-perceptivamente localizar o nosso ponto de apoio. E a gente passa uma primeira fase, no mínimo uma primeira semana, buscando essa capacidade de voltar ao presente, por meio do contato senso-perceptivo com os apoios. Então não é uma imaginação de onde eu estou apoiando,
Mas assim, perceber se o meu pé direito está mais apoiado no calcanhar ou na frente, está mais quente, está frio e assim por diante. E comparar com o outro e ver que está diferente. Se tiver diferente, existe uma boa chance de que eu estou realmente percebendo e não imaginando. Porque a nossa imaginação tende a fazer isso ser uma coisa homogênea, né? Depois disso ter sido conquistado, daí a gente trabalha a respiração diafragmática em 4 tempos, né? Voltando àquela respiração do bebê, por mais uma semana, 2, né? Até que a pessoa cria no seu cotidiano 2 momentos onde ela respira voluntária e atentamente. Depois que você conseguiu criar esse tempo, construir em cima disso a meditação não é difícil. Porque antigamente eu tentava ensinar a meditação numa tacada só. E o que acontecia é que as pessoas achavam que eram incapazes de meditar. Nesse processo paulatino, o resultado melhorou bastante. Bom, depois disso, daí sim, a gente, ao fazer isso, por exemplo, em empresas, eu trabalho bastante aqui, né? E o que essas 2 coisas juntas fazem? Trazem a pessoa para o presente. Então, se eu estou lá às voltas com a minha atitude mental, achando que o meu chefe não gosta de mim, e respiro diafragmaticamente e vou para os meus apoios, isso se dissolve. Então, no mínimo, eu já não vou no pescoço do meu chefe, que já mantém o meu emprego, né? Então, já é um benefício nesse sentido. Bom, quando isso está implantado, daí sim a gente começa uma outra etapa, que é ancorar a dimensão mental. Ora, a nossa mente funciona por imagens, né? Por isso que a primeira, vamos dizer, o primeiro livro, né, que a gente tem é a história em quadrinho, porque ela é de imagens. Mesmo quando a gente pensa por escrito, a gente pensa na imagem da letra escrita, né? A nossa mente ela é recheada de imagens. Isso é tão verdadeiro que, assim, não sei quantos de vocês mexem com animais, mas quem treina animal sabe que a gente precisa ter a imagem do que a gente quer para que o animal compreenda, né? Por exemplo, quem monta e vai fazer um circuito de equitação, eu tenho que me visualizar com o cavalo fazendo o circuito, né? Saltando obstáculo, etc. Se eu pensar, né, com letras, né, obstáculo número 1, obstáculo número 2, para o cavalo aquilo é um monte de minhoquinha. Então, ele não consegue acompanhar. Isso é treino de campeão de equitação, né? Você precisa usar a imagem para se comunicar com o animal. Então, a gente usa uma âncora para a dimensão mental, que é uma imagem, que eu sugiro a imagem do eixo vertical, que é uma característica particular da condição humana, né? Que nos coloca verticalmente entre a terra que nos dá suporte e o céu que nos protege. Nenhum outro animal permanece nesse estado vertical. Mesmo os apes, né, quando eles correm em 4, e o andar de um gorila, por exemplo, é um andar, né, bilateral, não é um andar que altera, né, faz isso aqui, né, faz essa diagonal. Então, essa diagonal é uma característica da condição humana, né? Então, a gente trabalha com a imagem do eixo. E, por último, e com isso a gente está almejando essa direção de alcançar o silêncio. E, por último, a palavra, que é por onde a gente escuta Deus, né? Então, a dimensão supramental, ela é auditiva, né? Eu escuto a inspiração divina. Então, a gente trabalha, inclusive, quando eu sugiro que né, você sussurre silenciosamente nos ouvidos do seu próprio coração as sílabas
Maranata. Veja, hemisfério esquerdo pira com isso, né? Então, assim, quando você usa uma linguagem que só o hemisfério direito entende, o hemisfério esquerdo fala, bom, tá bom, isso não é para mim, né? E daí você desperta essa resposta, que é a que a gente está almejando, que é a ativação da função contemplativa ou da função do hemisfério direito. Bom, bem sinteticamente, é isso que a gente faz. O resultado disso, acho que a maioria de vocês já deve ter visto. Isso daqui é como a gente... Como se dá a implantação da hipertensão arterial, né? A implantação arterial, ela começa com uma alienação da pessoa, que daí deixa a dimensão mental livre para uma atitude pré-ocupada, gerando uma anteriorização na postura física, né? Porque eu tô já com a minha atenção está no futuro. Isso muda as cadeias musculares, faz com que como eu já disse, há uma perda das pausas respiratórias e, principalmente com isso, uma perda do sono reparador, né? Assim, nenhuma doença crônica pode ocorrer se o sono for reparador. Então, para ter doença crônica, o sono precisa deixar de ser reparador, né? Então, a vitalidade é fundamental nesse processo. Ocorre nesse processo de alienação, frequentemente uma perversão alimentar que dá condições de que a hipertensão se implante, né? E daí todas essas medidas terapêuticas auxiliam a pessoa a ir resgatando. Então vejam como é importante que eu nunca perca de vista a multidimensionalidade do ser, né? Eu vou atender, vocês viram nos ensaios clínicos mostrados pela Elisa, como se dá um valor à atividade física, a uma série de cuidados complementares que atendem às várias dimensões do ser, né? E com isso a gente tem uma noção das etapas da cura, né? Então, a cura, necessariamente, a verdadeira cura, né? Ela começa com um processo de libertação. Libertação desses padrões que eu fui estruturando ao longo da vida para me defender das circunstâncias. Costumo dizer que todos nós, sem exceção, vivemos em algum momento um naufrágio numa noite escura no mar bravio. E naquele desespero, alguma coisa que flutuava bateu na gente, a gente agarrou naquilo e a noite passou e amanhecemos numa praia, mar tranquilo, pé no chão, né, já com o pé ainda dentro d'água, e a gente se percebe grudado no barril. Só que assim, ter grudado nesse barril foi tão sinônimo de sobrevivência que eu saio da praia grudado no barril, vou tomar banho grudado no barril, vou dormir grudado no barril, eu passo o resto da vida grudado no barril e não me dou conta de que barril em terra firme é um grande estorvo, né? Então o primeiro passo é eu me libertar do barril, reconhecer e me libertar do barril. Disso surge a oportunidade do resgate, da espontaneidade no sentido da vida. Como consequência, emerge a alegria, que é um apanágio dessa área do nosso corpo, do chakra cardíaco, e, como consequência, eu me reconecto ao todo e volto a ter paz. Então, assim, a verdadeira cura me encaminha inexoravelmente para a paz e para a reconexão sistêmica.
Aliás, a doença, lembram, surgiu exatamente para me dar essa oportunidade. Que foi? Não adianta copiar, precisa fazer. Então, hoje a gente trabalha num panorama científico de ponta, né, onde a gente tem o binômio matéria-energia. Durante mais de um milênio, a gente ficou com uma ciência aqui, ó, restrita à matéria. O Einstein traz de volta a dimensão imaterial, reconhecendo esse binômio matéria-energia. E a partir disso, o olhar quântico de realidade reconhece a existência da dimensão informacional. Então, é a informação, aquilo que dá forma, né, que modela o binômio matéria-energia. Então, assim, para um tumor existir, tem que existir um envelope informacional que mantém o tumor. Se eu souber deletar o arquivo de informação que viabiliza a existência do tumor, o tumor desaparece. Parece mágico, mas não é. Bom, esse daqui... Então, aqui estão os resultados né, numéricos daqueles 140 idosos, né, que meditaram. Então, vejam só como a cascata de causalidade foi respeitada, né? A memória melhorou em 30% deles, o humor em 71%, a postura em 71%. Eles voltaram a ficar alinhados com a gravidade. O hábito intestinal se normalizou em 37%. A respiração voltou a ser rítmica em 4 tempos, em 64%. O sono voltou a ser reparador, em quase 60%. A disposição, em cerca de 62%. A alimentação mudou espontaneamente em 57%. Espontaneamente, aquilo que eu mencionei para vocês. E olhem só, as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, depressão, desapareceram em 45% e as dores físicas em 57%. Em quem? Em quem meditou pelo menos uma vez por dia. Quem ficou no meio do caminho teve essa tendência, mas não alcançou o horizonte clínico. Né? E a gente reproduzindo isso, acho que eu não pus aqui, a gente reproduzindo isso, obteve os mesmos resultados. Então, é um processo reprodutivo. Foi muito importante demonstrar isso, porque a gente conseguiu, com essa evidência, fazer política pública. Então, já existem 2 municípios, né, que é o Embu das Artes e Santo André, onde o Ministério da Saúde está bancando formação de monitores de meditação por reconhecer que a meditação é um agente, é um instrumento promotor de saúde. Então, por isso que eu acho que é importante a gente aqui hoje se ocupar com a possibilidade de evidenciar os resultados, por exemplo, da meditação aplicada às crianças, para que isso possa se converter em política pública. Né? Ontem eu estava numa conferência de pesquisadores em PIC, que é Práticas Integrativas e Complementares. E uma das coisas que eu achei muito legal é que na definição de PIC, estava todo mundo, mas o que é PIC mesmo? Né? PIC, tal, então. O que é PIC? Né? E uma das coisas que surgiu, que foi muito legal, é que assim, alguns pesquisadores mais acadêmicos, né, radicais, não, é aquilo que está evidenciado na literatura médica. E alguns gestores falaram, não, mas não pode ser. E o que aparece na conferência de saúde? Entra ou não entra?
né? Que na conferência de saúde aparece a benzedeira, aparece o raizeiro, aparece, enfim, e a gente vai deixar tudo isso de lado? Então, o Ministério da Saúde, né, numa conferência científica, né, em que ele convoca os cientistas do tema, reconhece o valor da voz popular manifesta nos conselhos de saúde. Então, ontem eu saí de lá, hoje está terminando, por estar aqui não posso estar lá, ainda não dá isso, mas a tendência é que exista um processo bastante rico nesse sentido, onde a gente evidencia o valor, né, e transforma isso em prática pública, né, em política pública. Por exemplo, a escola podia ter como prática a meditação. A escola pública, né? E isso geraria treinamento de professores. Então, com isso a gente vai melhorar a qualidade de vida dos professores, a espiritualidade dos professores e das crianças, e essas crianças vão ser melhores, enfim, é uma bola de neve do bem. Para isso, gente, muito obrigado.